Bendito seja o nome do nosso Senhor, amém, amados? O Senhor está entre nós mais uma vez, podemos sentir a sua presença, podemos experimentar o seu mover entre nós. Nós estamos aqui em temor e em tremor diante de Deus, porque nessa noite mais uma vez Ele nos envia a sua palavra. Minha voz está um pouco estranha hoje, né, irmãos? Não é o microfone não, é essa briguinha que às vezes a gente pega com essa gargantinha enjoada, mas nada nos impede de ministrarmos a palavra do Senhor. E como nós temos visto já ao longo do decorrer do culto, através dos louvores que foram cantados, através do mover do Espírito entre nós, nós temos visto o Senhor nos chamando a ir à frente. Quando nós cantamos agora há pouco, que Ele venceu, não venceu em parte. Jesus Cristo não venceu em algumas áreas. Jesus não venceu algumas coisas. Jesus não venceu deixando algumas coisas de lado ou esquecidas. Na cruz do Calvário Ele pôde dizer: está consumado. E o Senhor nesses dias, irmãos, Ele tem falado muito conosco, e olha que de uma maneira às vezes até bem dura, bem reticente, na escola bíblica, no seminário, nos cultos. Ele tem nos chamado a uma maturidade, irmãos. Porque uma das características que nós temos aprendido em relação à maturidade é não deixarmos as coisas para trás. Se tem uma coisa que a gente observa na vida daquele que caminha com Cristo, é que ele vai acertando áreas e áreas da sua vida. Ele não vai deixando ponta solta, não vai deixando, sabe? E a palavra, o título dessa mensagem de hoje é Gigantes Atordoados. Eu creio que você vai entender. Nós temos experimentado ali no seminário nesses dias, estamos estudando um assunto que a gente fica até protelando para não entrar nele, que é a hora que a gente tem que estudar Satanás, demônios, anjos, seres de uma hoste, de hostes infernais. A gente tem que passar por isso. Oh, Senhor, lá vem esse assunto de novo. E nós vemos, irmãos, que o quanto é sério. A igreja nesses dias, ela tem se aprendido muito assim aquilo que é humano, aquilo que é palpável, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a minha bênção. Mas quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós vemos coisas muito mais sérias, muito mais profundas, seres que o Senhor teve que deixar ao longo da história de Israel algumas dicas para a gente entender o quão sérias são as batalhas que este povo que aqui está luta. Quão sérias são as batalhas que teu irmão que assenta do seu lado, ele enfrenta, e que você enfrentará. Hoje pela manhã nos foi dito, tem horas que as batalhas são cruéis, pastor Douglas, são cruéis, mas o Senhor, Ele tem dito na sua palavra, quando Ele fala lá em Oséias, Ele diz assim: conheçamos, e prossigamos, prossiga. Quantos pararam, irmãos? Mas o Senhor fala: prossiga em conhecer, prossiga em entender um pouco mais, prossiga em aprofundar um pouco mais, em saber um pouco mais. Quem é este Deus? Quem é este que você serve? Quem é este que você enfrenta? Sabe, a gente vem eu particularmente vim de um período da vida cristã no Brasil, do meio evangélico, que a gente aprendeu que Satanás só tinha que saber o número do nosso sapato, porque ele estava debaixo do meu pé. Então, Satanás, a gente ficava brincando com isso, achando que era só falar para ele que o número do meu sapato é esse aqui, porque ele está aqui debaixo. E nós vimos muito estrago na caminhada cristã, quando vemos que esse ser maligno, ele espera e fala: para amanhã a gente conversa, agora você está muito empolgadinho, deixa a hora que você estiver só com as tuas concupiscências, a gente conversa de novo, sabe? Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo. Ele diz em Filipenses, é a carta que nós estamos estudando, não que eu tenha alcançado ainda, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. O Senhor tem nos chamado: prossiga, ande, vamos, prossiga, irmão, prossiga. Quantos já pararam por decepções? Eu até trabalhava no ministério, eu até fui um dia, olha, eu até já fiz, O Senhor está falando: prossiga. Por quê?
O que é tão importante, ou o que foi tão duro para você, que te fez abandonar aquilo que o Senhor te concedeu por imposição de mãos? Que tão traumático foi o momento que você viveu na vida da igreja, que fez você abrir mão de um chamado que Ele te fez pessoalmente? E se eu quero citar mais um texto, eu ainda posso citar Hebreus 10, 38, que diz assim: o meu justo viverá da fé. Você conhece esse texto? E se eu recuar, irmão? Se eu recuar, o que diz a palavra? Pastor Oliveira, imagine se Deus olhar para mim e falar: não tenho prazer em você. O que nos sobra, irmãos? O que nos sobra? Tem tido o Senhor prazer em nós? A vereda dos justos é como a aurora, diz o escritor de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que vai brilhando cada dia mais e mais. E às vezes nós olhamos para pessoas, nos encontramos com pessoas que um dia a sua vida era como se fosse a luz mesmo, ao meio-dia, brilhava como um dia perfeito. A sua vida ministerial, a sua vida cristã, os seus valores, os seus temores, o seu cuidado para com a sua vida cristã, estavam ali, como se fosse um dia perfeito. Mas hoje, você olha para aquela mesma pessoa, e algumas coisas já voltaram atrás. Não, eu era muito radical, eu estava sendo muito radical, eu era muito religioso. E alguns, na sua vida, na sua caminhada cristã, hoje já beiram novamente a penumbra, já beiram novamente a escuridão. Por que se a luz do justo é como a aurora? O que acontece conosco, amados? Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: nós colheremos, se não desfalecermos. Por que às vezes nós estamos tão desfalecidos da nossa caminhada? É algo assim que às vezes a gente olha na vida das pessoas desfalecidas, lamentando, e meio vai lá, vai aqui, e isso e aquilo, e essa situação, isso, aquilo. Sabe, irmãos, nesses dias o Senhor tem nos chamado a um embate realmente. Ele nos chamou para uma vida de embates, para uma vida de lutas às vezes, para uma vida de confrontos, mas em vitória, em vitória. O Senhor Deus, Ele te dará, Ele quer te dar vitória. Ele quer te fazer com que você vença, porque Ele venceu na cruz. Jesus Cristo venceu por nós. Nós somos aqueles que caminham numa igreja vencedora. Ah, mas como que a igreja vai passar nesses dias? Como é que nós vamos passar com essa geração? Da mesma forma que vencemos as gerações passadas. Éramos aprisionados à idolatria, éramos aprisionados ao catolicismo, éramos aprisionados a tantas coisas. E naqueles tempos passados, o Senhor nos arrancou de lá com mão forte. E nesse período em que vivemos agora, em que os nossos jovens já não sabem nem mais acerca da sua sexualidade, é da mesma forma que o Senhor os arrebatará deste mundo. É da mesma forma, é pela fé, é convicto daquilo. Como poderá um jovem conservar puro o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus, como sempre foi? Não vamos fazer alguma coisa, senão a gente não alcança essa geração. Se Jesus não alcançar essa geração, quem alcançará? Vamos inventar um novo Jesus, amados? Não vamos. E o Senhor tem ensinado ao longo da história. E o texto que eu quero me ater com os irmãos, ele está dentro dessa batalha, de uma face dessa batalha que nós enfrentamos, que hoje tem sido um pouco negligenciada por muitos de nós. Às vezes até eu na minha vida eu começo a olhar e falar: Senhor, mas tem que ir lá mexer naquilo de novo? Tem que ir lá? Tem áreas da sua vida, irmãos, que você vai ter que mexer. Quando nós olhamos lá em 1 Samuel, se você puder abrir comigo, por favor. 1 Samuel tem um texto que é um texto muito, muito conhecido dos irmãos, já foi pregado muitas vezes. E certamente, muitas pessoas com graça ainda pregarão a respeito dessa experiência que o nosso amado irmão Davi
tem com Golias. A escolha é sua de medir Davi, irmãos. Como você mede Davi? Você mede Davi pelo Salmo 23 ou você o mede por Batseba? Com a medida que você medir, você vai ser medido. Como nós temos medido ultimamente? Qual é a medida que nós temos usado? Uma medida de fé, uma medida de misericórdia, uma medida de graça, uma medida de amor, uma medida de perdão, uma medida de mais uma milha, uma medida de mais outra milha, uma medida de mais outra face? Ou nós estamos medidos pela medida final? Chega, para mim já deu, para mim já foi, já cansei. E a batalha tem muitas vezes esse viés de nós nos cansarmos dela. Quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 48, interessante, o Senhor me chamou a atenção. Diz o seguinte, 17:48. Levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate, para lutar contra ele. Irmãos, e aí vem um texto que todos nós conhecemos e amamos. Puxa, como que a gente ama, como que eu gosto de ler esse texto. E Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com uma funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Quantas vezes nós já não ouvimos essa mensagem inflamados e falamos, glória a Deus, irmãos, porque o Davi não teve medo, Davi tomou aquela pedra, e uns cogitam, mas era 5 pedras, o que fez com as outras pedras? Não me faz essa pergunta que eu não faço ideia do que ele fez com as outras pedras, mas o que ele fez com as outras pedras? É certo que aquela pedra cravou na testa daquele gigante. Como um dia você entrou por essas portas dessa igreja, um dia eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Um dia Jesus me resgatou, eu e minha esposa vivíamos uma vida distante dos caminhos do Senhor, não sabíamos os caminhos do Senhor, mas irmãos, houve um dia que aquela pedra foi lançada, e aquele gigante que era muito maior do que nós, era impossível para nós vencermos o gigante da incredulidade, era impossível para nós vencermos o gigante que fazia com que os nossos caminhos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não sabíamos para onde ir, mas Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra lavrada, a pedra que os construtores rejeitaram, esta pedra veio até nós, e nós não hesitamos, tomamos nas mãos, e num tiro certeiro, aquele gigante caiu ao chão. Mas é aí, irmãos, que eu começo a meditar com os amados. Tem muita gente nas nossas igrejas, no nosso país, que não passaram daí. Não passaram daí. Um dia aceitaram a Cristo. Um dia Jesus fez algo maravilhoso para eles. E agora ele vive, eu sou de Jesus, parampa. Aí chega para trabalhar, bota o radinho lá, eu sou de Jesus, parampa, tá bom. Mas no seu dia a dia, só isso mudou. Só isso mudou. Ele pôs uma camiseta, ele bota um radinho tocando a música, e eu olho para a continuidade do texto, eu vejo que a coisa não acabou ali, irmãos. Porque se Davi ficasse ali, todo mundo celebrando, uma festa, o gigante caiu, o gigante caiu. O Espírito fala ao coração de Davi, não acabou. Não é só a pedrada. Corre, Davi, e olha o que diz a palavra. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra. Sem uma espada na mão, feriu e matou. E correu Davi, e pondo-se de pé, sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou. Então você parou, espera aí, não parou na pedra? Não parou na pedra, irmãos. Davi agora tem que tomar uma decisão que é um pouco mais complicada.
aquele gigante, ele está atordoado no chão, com uma espada, uma pedra cravada na testa, mas ainda tem uma espada na mão. E Davi agora tem que ir lá. E é essa parte que eu e você, muitas vezes, não estamos gostando nada de fazer. Eu sou de Jesus. Pois é, irmão. Mas existem áreas obscuras da sua vida que ainda são um gigante, atordoado com uma espada na mão. Que se ele morrer, os filisteus vão lá, pegam aquela espada e dão para outro gigante. Fala, vai lá. Vai lá porque seu testemunho ainda é horrível. Vai lá porque a sua palavra ainda não é confiável. Vai lá porque este homem, ele ainda está apegado a pactos que ele fez lá atrás. Ele ainda é mundano. A sua mente ainda é suja. Ele ainda quer coisas que militam contra o espírito. A sua carne ainda está viva. E é essa parte que a gente pula, porque não tem glamour nessa hora mais. Agora o Davi tem que olhar, ele tem que chegar ali. Que tamanho era a mão daquele gigante, irmãos, para ele tirar aquela espada de lá? Me diga. Ele tem que ir ali, pastor, e pegar aquilo. Não é mais uma pedra que está longe, irmãos. Tem coisas que Jesus fez para você, que você jamais poderia fazer. Mas Ele está falando, olha, tem coisas que você andou fazendo, que está na hora de consertar. Jesus entra na casa de Pititim lá, fugiu o nome dele, o Zaqueu. Não ficou só aí, irmão. Eu já fiz muita coisa ruim nessa vida. Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir. Você ainda está cantando da pedra ou você já decidiu restituir, amado? Quantas pessoas que sabem que você é de Jesus, mas ainda não confiam em você? Quantas pessoas que sabem que você é de Jesus, mas não têm coragem de fazer um negócio com você? Quantas pessoas que já sabem que você é de Jesus, mas não conseguem receber uma palavra boa dos teus lábios? E essa é uma parte ruim de fazer, irmãos. Onde eu tenho que olhar os que são de Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Você ainda está nas mesmas práticas pecaminosas, os mesmos traumas, as mesmas rejeições. Você está falando coisa de 30, 40 anos atrás. A igreja me abandonou. Semana encontrei um incircunciso, de vez em quando a gente encontra um incircunciso. Ô Jesus amado. Você está na Brasil? Irmãos, eu não estou na Brasil. Eu sirvo a Deus aqui neste lugar. Eu não estou. Eu sou. Eu não estou. Você ainda está, porque eu saí de lá, porque não sei o que. Irmão. Conversa besta, irmão. Faz 20 anos que teve um desafeto aí. Que 20 anos? Mais de 30 anos que teve um desafeto aí. Ainda vai envenenar o Túlio aí, né? Vai mexer com você, né, Túlio? Ainda bem que o Túlio é prata fina também, não quer conversa não. Vai que conversa boba pro lado do Túlio lá. Irmãos, conversa é essa, irmão? Você ainda está amarrado a coisas de 30 anos atrás na sua vida, falando as mesmas coisas, esperando coisas que já era para você ter pegado aquela espada, falar, Senhor, isso aqui não me cabe mais, esse sentimento não é meu mais, Senhor. Mas a minha carne deseja, não interessa o que essa carne deseja, você já matou essa carne. Mas eu acho que nos dias de hoje, não tem nada de dia de hoje não, irmão. Você vai ficar esperando essa pedra, não tem mais pedrada. Tem gente que de 6 em 6 meses aparece aqui, querendo dar pedrada no gigante de novo. Essa parte já passou, irmão. Está na hora de você crucificar suas paixões. Conversa boba, cheia de nhenhenhê. Aí o irmão começa a notar que a igreja não dá muita bola para ele mais. É lógico que não dá. Se Davi voltasse lá, gente, vocês viram a pedrada? Nós estamos vendo o bicho mexer lá, volta lá, Davi. Não, mas e a pedrada? A pedrada foi massa. A pedrada já passou, meu irmão. E agora, irmãos,
Davi tem que pegar aquela espada daquele tamanho. E agora ele vai se comprometer, porque vida cristã é compromisso. E ele vai dar um passo ainda maior. Ele vai pegar aquela espada, e ele vai se sujar de sangue. Ele vai cortar aquela cabeça. Porque a cabeça da tua vida agora é outra. Você não consegue romper com as coisas do mundo. Você não consegue romper com o sistema do mundo. Você não consegue romper com as vontades do mundo. Olha o que diz a palavra aqui. Diz assim, ó. Então correu Davi, pondo-se em pé. Ele deixou bem claro, olha. Estou aqui. Sobre o filisteu. Tomou a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Aquela espada não volta para a mão de ninguém mais, irmãos. Os filisteus agora, a hora que eles veem que o seu campeão nem cabeça tem mais. Nós estamos às vezes caminhando a jornada cristã, mas a nossa cabeça ainda é aquela cabeça antiga. Eu ainda quero resolver as coisas aqui como o mundo resolve. Eu ainda quero resolver no cambalacho. Eu ainda quero resolver no quem tem mais força. Eu quero resolver no quem ganha mais, no quem faz mais, no quem fala mais alto, no quem grita mais alto. Não é mais essa cabeça. Nós vamos vencer neste lugar como Cristo vence, não como Golias vence. Que o Senhor nessa noite, irmãos, Ele possa inquietar o teu coração como Ele me inquietou. Eu não quero me estender muito, porque eu creio que o Senhor, Ele já falou. Sabe, você está preso nas coisas antigas, você está esperando Jesus te dar pedrinha para jogar no gigante. Não, já foi. Porque esse sentimento meu, você vai fazer igual Davi. Você vai acabar com ele, irmão. Essa ligação que você tem com o sistema do mundo, você vai romper ela. Porque se você não romper, amanhã ele se levanta. E se ele se levantar de novo, ele é outro gigante. E não vai ter mais pedra. E a gente não dá conta de gigante. Tem coisas que o Senhor te dá uma oportunidade na sua vida de você acabar com elas, que você tem que ser radical. Davi sai dali, das pedras ele sai limpinho. Da espada, ele já tem que se cansar um pouco. Mas do corte da cabeça ele sai sujo. Porque você vai ter que chegar nos seus amigos daqui a pouco e falar, olha, não é para esse lugar que eu vou mais na sexta-feira. Para onde você vai hoje? Vou para minha casa. Você está brincando? Não, mas que isso, mano? O que é isso? Eu me lembro quando eu cheguei no Banco Nacional, eu falei, gente, agora parei de beber. Que é isso? Não, com nós você vai beber. Não. Você tem que romper com essas pessoas, irmãos. O Senhor nessa noite está nos chamando a romper. Ou você rompe, ou você vai ficar iludido achando que você venceu com a pedrada. A pedrada foi uma fase. O tomar a espada de Golias é outra. E o arrancar aquela cabeça é outra. E o que eu desejo no fundo do meu coração é que o Espírito Santo nessa noite já tenha falado no teu coração que cabeça é essa que você tem que arrancar. Eu vou sair daqui, eu vou tomar uma decisão na minha casa hoje. Eu vou tomar uma decisão na minha vida hoje. Eu vou parar com isso hoje. Eu não aguento mais. Eu venho 15 dias na igreja bem, dali 15 dias eu estou aquele angu na minha casa. Aí eu venho aqui, eu quero estar em tudo quanto é reunião de oração, dali uns dias nem minha mulher me aguenta mais. Irmãos, a vitória do nosso Senhor é completa. O Senhor não nos quer lutando com gigantes atordoados, mas não. O Senhor não nos quer trocando socos. Passamos uma vida, nós vamos chegar nos céus, irmãos, declarando, nós vencemos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram as suas vidas até a morte. Então que o Senhor nos abençoe. Daqui a uns dias, este mesmo Davi, ele se encontra, se não me engano, com Aimeleque. E Davi tem uma necessidade muito grande. Ele está indo para uma batalha. Ele não tem uma espada. E aí o sacerdote lhe diz, tem ali guardada naquele canto, na casa de Deus, a espada daquele homem que um dia você matou. As pessoas que olham para a tua vida hoje, amados, e veem as experiências que você passou,
Você pode hoje pegar essas experiências e mostrar para ela, com esta espada, eu venci? Foi o que o Davi fez naquele dia. Que triste é para nós, quando já com uma certa idade, com um certo tempo de caminhada, alguém chega para nós e fala, pastor Edgar, puxa, estou com uma dificuldade na minha vida financeira, na minha vida familiar, o que eu faço? Irmão, ó, te falar, mesma situação, o trem está feio do meu lado. Oh, Jesus, não há em minhas mãos uma espada. Fala, olha, um dia eu entendi o que era meu, o que era do Senhor. Um dia o Senhor me deu vitória, e com esta espada eu venci este gigante. Marcelo, mas eu sei que era aquela boca suja, gostava de falar tanta porcaria. Olha, meus lábios foram purificados pela palavra do Senhor. Olha, mas como é que a gente faz quando vem aquelas lutas na vida da gente que parece que tudo vai ruim, que você fala, agora acabou. Com esta espada, o Senhor me colocou de pé novamente e disse, é meu servo. Amém? Essa espada que o Senhor tem para as nossas vidas, espada de vitória, porque o Senhor não quer que você fique enfrentando inimigos mal vencidos pelo resto da tua vida. O Senhor quer te dar a vitória. A Ele seja louvor, as palmas louvam o nome do Senhor, pastor, da liberdade.